Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, eu também estou muito bem. Hoje é terça-feira e, como combinado, estou aqui para lermos a Bíblia juntos. Então, vou pedir que vocês peguem aí as vossas Bíblias para nós darmos continuidade ao nosso estudo bíblico. Para quem me acompanha aqui, sabe que eu já acabei a saga dos Provérbios. Gostava que vocês comentassem aí o que vocês acharam do Provérbios, se foi de uma grande utilidade, se vos ajudou na maneira de pensar, o que vocês acharam. Deem aí críticas, sugestões, fiquem à vontade para nós interagirmos. Agora nós vamos ler um livro interessante, o livro de João, capítulo 3. Aqui fala do Nicodemos, que visita Jesus à noite. Bom, este livro aqui levou-me a pensar sobre a nossa vida, né? O quanto que nós queremos adquirir coisas, queremos ser famosos, queremos ganhar bens, mas de maneira errada. E até já diz o título, o que adianta ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Perdendo a sua alma é não termos mais um encontro com Deus, não conseguirmos mais ouvir a voz de Deus. E agirmos de acordo com a vontade das pessoas, agirmos de acordo com o desejo das pessoas. Há pessoas que realmente elas estão a ser escravas aqui. Imagina as influencers que todos os dias devem fazer algo para agradar o povo. Elas não fazem aquilo muitas das vezes por vontade própria. Elas fazem alguma coisa em função do povo. Então eu estou aqui mesmo para te ajudar a refletir o que tu tens feito. Tu tens feito coisas que agradam mais a Deus ou ao povo? Então vamos aqui ler um pouco sobre o livro de João, no capítulo 3, onde Nicodemos visita Jesus à noite. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, e este capítulo do João vai até o 21. Vocês podem ler. Como sabem, eu não leio aqui todo o capítulo porque tempo é dinheiro, mas aqui já explica deste homem, deste professor. O Nicodemos era um professor, ele fazia as leis naquela época dos fariseus. Ele fazia parte do grupo dos fariseus, mas no fundo ele não era um fariseu como Jesus dizia que existem fariseus hipócritas. O Nicodemos não era hipócrita, ele fazia parte de um sinédrio, onde naquela época eles é que faziam as leis, eles é que faziam a justiça para o povo. Então Nicodemos era um homem de grande influência. Ele procurou Jesus mesmo sendo um homem de grande influência, sendo o doutor da lei, porque ele percebia que Jesus fazia alguns sinais que não eram coisas normais. Ele curava paralíticos, cegos, mudos, e ele percebia que nunca existia no mundo, nunca tinha existido alguém assim, porque o Nicodemos era um estudioso, era um estudante, ele era um professor e ele não parava de aprender. Por isso que ele, já sendo doutor da lei, ele mesmo assim com a sua humildade foi ter com Jesus. E muitos aqui na Terra que já são cientistas, professores, grandes médicos, dizem não, eu não vou querer saber da lei, da Bíblia, não vou querer ler a Bíblia, para quê? Eu vou ler outros livros da ciência, não sei mais o que. Como se a Bíblia fosse um livro assim, de péssima categoria, de baixo nível, do tipo que a Bíblia é para os pobres, porque eu, como já sou rico, eu já sou um grande empresário, eu já não preciso de nada, no sentido de que a Bíblia não vai lhes ensinar nada. Então, olha só, o Nicodemos vem mesmo mudar
vem mudar a maneira de pensar de algumas pessoas. Não é porque a pessoa já é um doutor, não é que a pessoa já sabe de tudo, que ela não pode aprender com Jesus. E Nicodemos nos prova isso. Foi mesmo ter com Jesus. E olha só que esta questão que ele faz. Mas como assim nascer de novo? Nós devemos entrar na barriga da nossa mãe de novo para nascer? Porque ele realmente estava assim, não estava a entender esta parábola, porque Jesus usava assim palavras, assim parecia um poético, usava poesia, parábolas, mas a explicar que nascer de novo é nascer de dentro do nosso espírito, da nossa alma, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de agir, para dizer que Deus está presente, está pronto para nós, para nos acolher. Não importa o que tu já fizeste, desde o momento que o seu coração seja verdadeiro, que tu mudes mesmo na sua essência, na sua verdade. É o que Jesus estava a explicar ao Nicodemos, que nós devemos nascer de novo pela água. Pela água refere-se ao batismo, que por isso que quando a pessoa muda, converte-se, ela faz o batismo. Os pastores devem batizar esta pessoa, mas na imersão, deve-se batizar pela imersão na água e também no espírito, porque não adianta a pessoa ser batizada, ser emergido na água e no seu espírito, no seu entendimento, lá no fundo do coração, a pessoa não mudar. Essa pessoa não vai nascer de novo para Jesus, essa pessoa é hipócrita, é uma pessoa fingida. E nós temos muita gente assim ao nosso redor, nas igrejas, que elas falam muita coisa, elas dizem, não, eu já perdoo, eu já te perdoei, eu já não minto, eu já não fofoco, e 30 minutos depois tu vais ver a pessoa ali numa roda a fofocar, a falar mal das pessoas, a invejar as pessoas, a criticar, a falar tudo o contrário do que Jesus veio nos ensinar para nós mudarmos. Então, o que adianta nós realmente fazermos o que o povo quer, mas não agradarmos a Deus? E olha só que eu vou aqui buscar um outro livro que fala sobre o reino dos céus. Por que nós estamos aqui na Terra? A nossa vida é passageira. Nós simplesmente, no estalar de dedos, podemos desaparecer aqui do universo. E quando a gente desaparecer, a nossa carne é que desaparece. E o espírito, onde é que há de ir? O nosso espírito é para ir se encontrar com Deus. Tem muita gente que não acredita nisso, eu até entendo. Porque ainda não existiu ninguém aqui na Terra que já morreu e voltou e disse, não, eu já fui ver o paraíso como é. Por isso que é difícil das pessoas acreditarem. Então, cabe a cada um acreditar se existe ou não o reino dos céus. Mas e o nosso espírito, para onde vocês acham que há de ir? O espírito vai vaguear aí pelo mundo? Então, tem isso. A Bíblia já nos explica como vai ser no final dos tempos, no final, o último juízo. Então, vamos ao Apocalipse, no capítulo 20. Então, eu vou logo pedir que no Apocalipse, capítulo 20, vamos logo ler o versículo 6. Mas é aquilo que eu sempre dou. Eu dou aqui o capítulo para vocês lerem todo o capítulo. Mas vamos logo ao versículo 6, onde já explica um pouco sobre o que é isto do final dos tempos, no tempo do julgamento, como é que vai ser. No versículo 6 do capítulo do Apocalipse 20, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Perceberam, meus amores? Onde o nosso espírito vai estar, o reino dos céus como vai ser? Nós seremos sacerdotes de Deus. É para isso que nós estamos aqui na Terra. Nós agora estamos aqui na Terra para fazermos o bem, para ajudarmos as pessoas a mudarem do seu caminho, a nascerem de novo, a lhes tirar do pecado. Vocês lembram? Vão ler ali. Não vão ler, não. Vão ver o meu vídeo que fala do trigo e do joio, onde vocês vão entender o porquê que Deus nos faz juntarmos a todos. Por que existe o bom e o mal? Por que todos temos que estar juntos? Porque tem pessoas que podem se mudar. Tem pessoas que ainda há solução para elas. Elas podem mudar. Porque não queiramos ver como vai ser o lago do fogo. Uma morte infinita onde nunca mais tu vais sair da morte.
Então há tempo para mudar agora. O que adianta tu ganhares o mundo, mas perderes a sua alma? Porque a sua alma vai ir ter com o demônio, com o Satanás. E olha que aqui na terra tem gente que já está vivendo o próprio inferno. As trevas começam aqui na terra. Jesus já vem nos alertando. Vigiai, porque o leão está rugindo, está procurando a presa fácil. Está entrando na casa das pessoas, está destruindo as famílias, está destruindo lares, está destruindo casas para poder levar a alma dessas pessoas. E quando essas pessoas ficam presas no pecado, elas não conseguem mais sair, é muito difícil sair. Então Jesus vem nos ajudar a sair do pecado, porque ainda há uma salvação para ti. Então vocês entenderam como é que nós vamos ser quando morrermos? Perceberam aqui da primeira ressurreição? Quando nós morrermos, nós vamos ter essa ressurreição, que é o encontro com Deus. Deus vai nos esperar para sermos sacerdotes dele. Lá todos nós vamos ser irmãos. Não vai existir isso de irmão, eu amo mais aquele porque é meu filho, eu amo mais aquele porque é meu marido. Todos vamos ser sacerdotes de Deus, todos vamos ser iguais. Então é isso, meus amores, eu queria que vocês entendessem, e vamos de novo dar continuidade no mesmo capítulo. Não saiam do capítulo do Apocalipse 20, para vocês entenderem o juízo final, como é que vai ser, porque realmente as pessoas têm dúvida, mas como é que é isso de juízo final? Realmente vai existir isso de inferno, paraíso? Como é que vai ser, né? Eu também tinha muito essa dúvida, e o Apocalipse me ajudou a decifrar, a entender como é que vai ser mesmo depois da nossa morte. Como é que vai ser o julgamento com Deus? Então vamos aqui ver. No versículo 11, vamos aí no juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Então eu termino por aqui. Vocês entendem tudo isto que eu acabei de ler? Leiam de novo para entender como vai ser o final, o juízo final. Aquela pessoa que não está no livro da vida vai ser lançado no lago do fogo. Vocês imaginam como é que é isso? Aqui está escrito lago do fogo. Só às vezes de tu queimares com o vapor da água quente, fica uma bolha. Às vezes com ferro de engomar fica uma bolha. Imagina a pessoa se mergulhar dentro do lago do fogo. A pessoa até pode pedir para morrer, mas não vai morrer, porque o espírito já não é possível. Do espírito tu já não vais poder pedir para morrer, porque ali é teu espírito que vai estar ali a sofrer, a angustiar-se, uma angústia que não tem fim. Vocês entendem isso? A mudança agora, ainda é possível nós mudarmos para não termos que viver este lago do fogo a nossa vida. E olha, aqui tem pessoas que já estão a viver este lago do fogo aqui na terra. Aqui tem pessoas que já estão sobre trevas, que pedem para morrer. Meu irmão, se tu estás a viver isso, é porque tu estás nas trevas. Se tu estás a pedir para morrer, é porque tu estás nas trevas. Podes sim sair das trevas, podes nascer de novo através de Jesus Cristo. Se tu não sabes como, procura uma igreja, vai a uma igreja, peça a pastores para te orarem, peça uma direção aos pastores e comece a ler a Bíblia, porque na Bíblia tu vais ter todo o entendimento de como viver aqui na terra para não viveres sobre as trevas. Porque muitas das vezes nós vivemos sobre as trevas sem nos darmos conta que isto aqui é um mal que não tem volta, que muitas das vezes quando tu estás a viver sobre um pecado,
Vem-te maldições que tu não entendes. Por que são tantas maldições assim, são tantos problemas assim? E é difícil de tu teres essa visão espiritual, de tu entenderes que tu estás a viver nas trevas, tu não te das conta. Tu vais vivendo aquilo achando que é normal. Achando que é normal, enquanto normal não é. São trevas que estás a viver. Então é necessário sairmos dessas trevas, porque Jesus quer nos ver a viver felizes ainda aqui na terra. Nós não vamos viver só o paraíso quando morrermos. Não, o paraíso começa agora. A felicidade é possível sim, agora. Não vamos viver de felicidades momentâneas, como o demônio nos mostra, como o demônio vem nos oferecendo, vem nos oferecer felicidades, falsas felicidades. Que tipo de felicidade é essa? Mentiras, empregos falsos, onde tu lá só vais te empregar numa empresa de mentirosos, fraudulentos, que um dia podes correr riscos de ser preso. O que adianta? Estás numa empresa de fraudulentos, só porque estás a ganhar bem, mas a finalidade é um dia seres presa. Então o que isso adianta? Vamos mudar agora, nascer de novo é mudar a nossa maneira de pensar, vivermos na honestidade. Jesus já dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Olha que tem pessoas que o caminho delas é só mentira. Logo já não estás no caminho de Jesus, estás no caminho das trevas. Então examine-se. Peça, faça uma análise, faça uma pesquisa, faça uma análise. Por que a minha vida está esta ruína? Por que eu estou a viver tantos problemas atrás de problemas? Por que será? Então entenda isso e faça uma reflexão e mude, porque a mudança começa contigo. Se não mudares, são trevas atrás de trevas, maldições atrás de maldições, e os seus filhos também vão viver essas maldições, não vais entender porquê. Então vamos fazer a mudança agora. Vamos viver o paraíso aqui na terra. Porque lá nos céus, quando nós nos encontramos com Deus, com o nosso Pai, nós seremos sacerdotes. E vamos viver numa felicidade onde todos seremos irmãos. Lá não vai ter mais angústia, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter aquele ódio de pessoas não conseguirem perdoar, de ficarem irritados com os outros porque ele não me cumprimentou, porque ele não me ligou, porque não me desejou feliz aniversário, porque era ele que deveria ter me ligado, era ele que deveria ter me pedido perdão, porque é ele que errou. Lá já não vai existir mais isso. Todos vamos viver sobre a paz. Mas agora ainda é possível também viver sobre a paz. Começa contigo no seu coração. Tu podes mudar agora, hoje. Começa contigo. Tá bom, meus amores? Eu vou terminar por aqui. Se tu gostaste desse conteúdo, deixa aí um like. E se inscreva se tu ainda não és inscrito. Porque na próxima quinta-feira nós vamos continuar a ler juntos. E é isso, não vamos desistir não de ler a Bíblia, tá bom, meus amores? Porque lendo a Bíblia a gente só adquire conhecimento. Beijo, até quinta-feira.